Em fevereiro de 1959, um grupo de 10 alpinistas russos iniciou uma expedição ambiciosa pelos Montes Urais, uma região montanhosa e gelada no coração da União Soviética. Eram jovens experientes, a maioria estudantes da Universidade Politécnica dos Urais, liderados por Igor Dyatlov, de apenas 23 anos. O objetivo era chegar ao Monte Otorten, considerado de dificuldade nível 3, o mais alto da classificação soviética da época. A jornada, no entanto, jamais seria concluída. O que aconteceu naquelas montanhas se transformaria em um dos maiores enigmas do século XX. Quando resgatistas finalmente encontraram o acampamento semanas depois, depararam-se com uma cena tão perturbadora que, até hoje, especialistas, cientistas e curiosos discutem o que realmente ocorreu naquela noite de inverno. O grupo partiu em 23 de janeiro de 1959. Entre eles havia 2 alpinistas mulheres e 8 homens, todos treinados em expedições na neve. Durante os primeiros dias, tudo correu bem. Registros em diários e fotografias recuperadas mais tarde mostram o clima alegre da equipe. No entanto, em 28 de janeiro, um dos membros, Yuri Yudin, teve de abandonar a expedição devido a problemas de saúde. Ele nunca imaginaria que essa decisão salvaria sua vida. Os 9 restantes seguiram rumo ao norte, enfrentando ventos fortes e temperaturas abaixo de 30 graus negativos. No dia 1º de fevereiro, eles armaram o acampamento na encosta de uma montanha chamada Kolatsiakhl, em língua indígena Mansi, Montanha da Morte. Esse seria o local de sua última noite. Quando o grupo não retornou na data prevista, equipes de resgate foram enviadas. Em 26 de fevereiro, o acampamento foi finalmente encontrado. A cena parecia saída de um pesadelo. A barraca estava parcialmente destruída, mas o detalhe mais estranho era que ela havia sido cortada de dentro para fora. Pertences pessoais, botas, roupas de frio e até comida permaneceram intactos dentro dela, como se os alpinistas tivessem saído às pressas. As primeiras pegadas na neve indicavam que eles deixaram o acampamento descalços ou apenas com meias, apesar do frio extremo. As trilhas seguiam em direção a uma floresta próxima, a mais de 1 quilômetro de distância. A cerca de 1,5 quilômetros da barraca, os primeiros corpos foram encontrados. 2 homens debaixo de uma árvore, próximos a uma fogueira improvisada. Estavam descalços e vestidos apenas com roupas íntimas. Pouco mais adiante, foram encontrados outros 3 corpos, incluindo o do líder Igor Dyatlov. Eles pareciam ter tentado retornar ao acampamento, mas sucumbiram ao frio no caminho. Os 4 corpos restantes só seriam localizados meses depois, enterrados sob a neve em uma ravina. A cena era ainda mais perturbadora. Algumas vítimas apresentavam ferimentos inexplicáveis. Um deles tinha o crânio fraturado. 2 mulheres apresentavam graves ferimentos no tórax, comparáveis a um acidente de carro. Uma das vítimas estava sem a língua. Fragmentos de roupas tinham altos níveis de radiação. Esses detalhes transformaram o caso em um mistério internacional. O que realmente aconteceu? As investigações da época não chegaram a uma conclusão satisfatória. O inquérito soviético terminou com a frase: "Os alpinistas morreram devido a uma força natural irresistível." Isso apenas alimentou as especulações. Com o passar dos anos, diversas teorias foram levantadas. Uma das hipóteses mais aceitas é a de que uma pequena avalanche atingiu a barraca, obrigando os alpinistas a sair rapidamente. No entanto, críticos apontam que não havia sinais de avalanche na área e que os ferimentos eram muito severos para terem sido causados apenas pela neve. A União Soviética realizava frequentemente testes militares secretos naquela região. Há quem defenda que os alpinistas teriam sido vítimas de explosões de mísseis ou bombas experimentais. Isso poderia explicar a radiação e os ferimentos. Porém, não há registros oficiais que confirmem essa versão. Alguns especularam que os nativos locais, conhecidos como Mansis, poderiam ter atacado os alpinistas. Mas não havia sinais de luta, e os Mansis eram conhecidos por serem pacíficos. Pesquisadores modernos levantaram a hipótese do infrassom, sons de baixa frequência produzidos pelo vento, que poderiam ter causado pânico e desorientação nos alpinistas, levando-os a fugir da barraca em desespero. Como não poderia deixar de ser, o caso também deu origem a inúmeras teorias sobrenaturais. Abduções alienígenas, experimentos secretos e até criaturas misteriosas dos Montes Urais. Embora improváveis, essas hipóteses mantêm o fascínio popular. Em 2019,
60 anos depois, o governo russo reabriu a investigação. O relatório oficial publicado em 2020 concluiu que o grupo foi vítima de uma avalanche incomum, combinada com ventos extremos e frio intenso. Essa explicação buscou encerrar o mistério, mas muitos especialistas e familiares consideram a resposta insatisfatória. O maior problema continua sendo os ferimentos. O tipo de trauma encontrado em alguns corpos dificilmente seria provocado apenas por neve. A ausência de vestígios claros de avalanche na área também mantém a dúvida viva. Yuri Yudin, o único que abandonou a expedição no início, viveu atormentado até sua morte em 2013. Em entrevistas, dizia acreditar que jamais saberíamos a verdade sobre o destino de seus amigos. Para ele, havia algo muito maior por trás do que foi revelado oficialmente. Mais de 6 décadas depois, o Dyatlov Pass continua sendo objeto de livros, documentários e pesquisas. Cientistas ainda estudam o caso, enquanto turistas e curiosos visitam o local em busca de respostas. A tragédia não apenas representa uma perda irreparável de 9 jovens promissores, mas também simboliza o quanto a natureza, ou talvez forças além dela, pode ser implacável e misteriosa. O caso Dyatlov Pass permanece envolto em mistério. O acampamento destruído, os cortes na barraca feitos de dentro para fora, as pegadas descalças na neve, os ferimentos inexplicáveis e a presença de radiação são elementos que desafiam a lógica. Talvez a explicação seja uma mistura de fatores: condições climáticas extremas, pânico, acidentes e coincidências infelizes. Ou talvez exista algo que ainda não conseguimos compreender. Enquanto não houver uma resposta definitiva, o Dyatlov Pass continuará sendo um dos maiores enigmas não resolvidos da história moderna. Um mistério congelado no tempo, nas frias montanhas da Rússia.